capítulo 15 é tão atual nos dias de hoje, e vamos ver porquê. E vou-vos referir 3 sítios: Londres, Barcelona e Hong Kong, e vamos ver porquê. O ministro sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e, a breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país. Desejoso de apagar a discórdia, mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos, que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos, solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais, e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substitui o médico por um general célebre, que tomou providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se uma guerra civil. E quando a morte começou a ceifar as vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante, de alma confrangida, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada a fim de observar-lhe as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas, improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que enunciara.
E Jesus, respondendo-lhe a atenção com o luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito o incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Aqui a gente, o que é que podemos daqui tirar? Isto, muito sucintamente, começa logo por falar em rebelião. Rebelião, dificuldade, discórdia, e tanto isto pode acontecer, estas situações, num reino ou num Estado de Direito, que é o que está a acontecer, por exemplo, o exemplo que eu vos dei na Catalunha, em Barcelona, e que as coisas até convocam manifestações pacíficas, mas depois introduzem-se grupos anarquistas da Europa, juntam-se lá e depois é o cabo dos trabalhos. E a polícia espanhola, neste caso os moços de esquadra, a polícia da região da Catalunha, são muito mansos, muito mansos. Em Hong Kong querem ser chineses para umas coisas e não querem ser chineses para outras coisas. Depois revoltam-se e aí já não são revoltas pacíficas, são revoltas violentas. Em Londres, por causa do Brexit, as manifestações têm sido pacíficas até agora. E tanto isto pode acontecer em Estados de Direito, como podemos transpor isto para uma família, para um lar, em que o pai, para impor a um filho mais ou menos rebelde, se calhar não adianta bater, passarmos à agressão, talvez consigamos levar o barco a bom porto, como se costuma dizer, conversando com ele, fazendo-lhe ver o que é que está mal, nas atitudes, nas palavras, etc. Nestas situações temos que agir, e reparem que o rei vai procurar um doutrinador famoso, não adianta palavras bonitas, como ele aqui diz, discursos veementes e preciosos. As palavras não chegam ao povo, as palavras bonitas. Pela força, o general também não conseguiu levar o barco a bom porto. Com a enorme quantidade de leis que o juiz que ele nomeou para primeiro-ministro, com a quantidade de enormes leis que o juiz criou, piora a situação. O médico passa para o insulto, são todos atrasados mentais. Não podemos chamar atrasados mentais a todos. E não é por haver uma árvore que faz a floresta. Até que o padre também não conseguiu, o sacerdote. Quem é que consegue pôr água na fervura, digamos assim, na situação que estava a acontecer? Foi o sábio. Porque o sábio foi ao terreno, porque nós temos muitos governantes em certas situações, por isso é que eu disse que isto é tão atual, eles não vão ao terreno ver o que é que se passa. O sábio foi ao terreno, viu que não havia pessoas sem teto, sem instrução, sem trabalho. Então o que é que ele faz? Começa por erigir casas, cria oficinas, abre estradas, começa a desenvolver, e então as pessoas aí começam a acalmar. Alto, este tem 2 dedos de testa, como se costuma dizer, e está a trabalhar para nós, está ao nosso lado. Jesus diz no Evangelho, isto para terminar, que uma casa dividida cai. E nós sabemos que quando temos algum irmão em estado de revolta, ele mostra uma necessidade de atenção e de atendimento, que nós temos mesmo que dar essa atenção a ele e ver o porquê da revolta e fazê-lo reverter a revolta em resignação. Porque esse é o nosso dever para com eles. Por me terem escutado, muito obrigado pela vossa paciência.